Fala pessoal, tudo bem? Douglas Silva falando. Pessoal, o objetivo desse vídeo é a gente demonstrar como que a gente trabalha com o broker MQTT, como um bridge. Isso é uma função muito interessante, onde a gente consegue fazer com que um ou mais brokers troquem dados entre si. Então é bem legal para você que pensa em montar uma infraestrutura de IoT dentro da sua empresa, para você que também quer conectar brokers locais em nuvem. Então esse é o tipo de função que é bem coringa e vai te ajudar pra caramba na hora de você desenvolver uma solução de digitalização e indústria 4.0. Bom, pessoal, já curta esse vídeo. Se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe com seu amigo que também quer aprender um pouco mais sobre automação e indústria 4.0. Pessoal, retornamos dentro de instantes. Bom, e qual o motivo, né, da gente explorar um pouco essa configuração em modo bridge de um broker MQTT, né? Primeiramente, a gente só vai falar o porquê que a gente vai utilizar, né, qual a função disso daqui, e aí depois a gente já vai direto demonstrar como que ele funciona. Eu trouxe esse desenho que eu acho que ajuda aqui a ilustrar, né, o que a gente pode fazer com os brokers, né? Na realidade, nada mais do que fazer os brokers trocarem dados entre si. Então, na verdade, cada um dos brokers que tiver dentro da sua infraestrutura de IoT, da sua infraestrutura ali de indústria 4.0, eles conseguem trocar dados entre eles. E por que isso daqui é interessante? Muitas aplicações, inclusive a gente demonstra no curso de indústria 4.0 da Industrial Brain, que a gente consegue, por exemplo, publicar dados e subscrever, né? Assinar tópicos aqui dentro de uma infraestrutura e esse broker pegar todos esses dados e enviar para um broker em nuvem. Porém, também existe uma possibilidade de você conseguir separar, você ter vários brokers. Ao invés de você estar toda a sua infraestrutura num único broker, você tem brokers em lugares estratégicos. Podendo ser um prédio, né? Você pode ter algumas linhas de invase num prédio, você tem uma outra parte de um processo num outro prédio. E aí toda essa infraestrutura ela é conectada a um broker central, onde vai disponibilizar isso do lado do TI, por exemplo, tá? Né? Dentro da rede corporativa. Porém, você pode ter esses brokers internos, né? E conectados ao sistema de automação. Além disso, esses brokers você consegue publicar e ler dentro de uma infraestrutura local e escolher somente os tópicos, né, que seriam os dados que você quer disponibilizar externo, até mesmo facilitando a questão de classificação desses dados. Alguns parâmetros você pode manter dentro da empresa, outros parâmetros você pode mandar para a nuvem, você pode utilizar os brokers, né, dentro de uma infraestrutura e trocar dados entre eles, tá? Então aqui a gente consegue chegar com os dados até mesmo na automação, né? Não somente essa questão aqui do broker. A gente consegue disponibilizar alguns dados dentro de um broker central e a partir desse broker central distribuir para onde a gente quer. Enfim, a ideia é que a gente não tenha todos esses dados centralizados, né? Você pode ter vários brokers distribuídos ao longo aí da sua empresa, ao longo da sua infraestrutura. Isso é muito interessante, né? Muito interessante mesmo, porque além de você aumentar a confiabilidade, você tirando, né, esse broker centralizado e distribuindo em aplicações diferentes, você também não fica tão dependente. Um exemplo, esse prédio aqui ele pode parar. A gente trouxe exemplo. Imagina que cada um desses LPs aqui seja uma máquina, né? Além disso, se você der um zoom aqui na aplicação, você conseguiria ter, por exemplo, um broker em cada um desses itens aqui, em cada uma máquina dentro do seu processo, ou de algum computador que você já tenha alocado, e esses brokers, eles podem interagir todos entre si. Então é bem bacana, a gente chama essa configuração de bridge. Aqui a gente vai demonstrar dois brokers, cada um rodando em um computador diferente, porém também você consegue enviar isso para a nuvem, ou para algum outro serviço externo, tá? Então isso daqui é bem bacana também. Até dando um toque aí para quem trabalha um pouco seguindo a ISA 95, você consegue, por exemplo, ter até mesmo um computador e utilizar esse broker, né, como um separador aí de todas essas infraestruturas. Né? Você consegue colocar, por exemplo, um firewall de um lado, um firewall do outro lado e um broker daqui local. E esse broker local que vai mandar os dados externos. Então isso daqui é uma arquitetura bem interessante aí para ser explorada e agora eu vou demonstrar como a gente pode simular tudo isso daqui criando dois brokers e fazendo os dois trocadados entre si. Bom, a primeira coisa aqui que eu vou explicar, né, eu tenho essa máquina virtual rodando nesse IP 192.168.0.201. Bom, aqui eu fiz uma configuração bem simples, que é a configuração, vou abrir ela aqui, né? E aí, se você quiser copiar, você pode copiar, mas a configuração é padrão para o Mosquito funcionar, né? Então, a gente está usando duas máquinas com dois brokers diferentes. Então, eu estou aqui, eu coloco sempre essa aplicação padrão para ele escutar. E aí a gente vem aqui, né? E manda ele rodar. Pessoal, tem um vídeo a gente explicando sobre o broker MQTT, né? Vou deixar aqui para vocês, para quem tiver um interesse, quiser entrar um pouco mais no detalhe, a gente deixou um vídeo explicando aqui as funcionalidades e como ele trabalha e tudo mais, né? Então acho que vale a pena aí, se o seu interesse é aprender aqui sobre esse tipo de solução. Bom, aqui está rodando o broker, o que a gente vai fazer, né? Eu vou vir aqui, antes de tudo, né? E vou criar uma conexão. Então aqui eu estou na minha máquina local, né? Se a gente observar, eu estou aqui, ó, 192.168.201, né? Deixa eu rodar aqui
essa outra máquina só para a gente ver aqui os IPs, né? Vamos lá, ipconfig. Então aqui a gente olha, essa máquina são vários IPs, mas o IP aqui que está conectado, cabo a cabo, é 192.168.0.148, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma nova conexão e eu vou testar essa conexão aqui, ó. Eu vou chamar aqui, vou colocar o IP daquela máquina para ficar mais fácil, 92.168.0.201. Então a gente sabe que é esse broker, né? E aqui eu utilizo esse software, não comentei, que é o MQTT-X, né? Existem outros, ele é um cliente MQTT e ele permite com que a gente conecte em servidor, em brokers MQTTs para a gente fazer toda essa transferência aqui de dados, né? Vou colocar aqui, ó, cliente 02, cliente, só para dar um nome para o cliente, tá? Toda a parte aqui de autenticação e de certificação eu não coloquei para facilitar aqui a nossa vida, né? Dentro desse teste, 192.168.0.202, tá? Então vou deixar aqui a porta padrão aqui que a gente está usando, vou mandar conectar. Connecting, deixa eu ver aqui se a minha máquina está rodando. Minha máquina parou de funcionar, deixa eu subir ela de novo, tá? Deixa eu subir ela de novo. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Agora sim, ó, conectado, tá vendo? Aí deixa eu abrir ela aqui, que ela para a aplicação. E aí a gente vai poder observar, tá? Voltou a funcionar aqui, ela para depois de um tempo, então a gente pode observar que ele está rodando. Eu vou fazer isso aqui, eu vou dar um stop nele, só para a gente poder observar, né? Olha lá, reconnecting. Então a gente vê que ele está com um problema. Então que a gente está conectando nessa outra máquina, tá? Então você vê aqui que ele caiu, está tentando reconectar e não está conseguindo. Se eu vim aqui dar um play, ele vai ficar tentando conectar e também, olha lá, não conseguiu conectar. Eu vou subir aqui a aplicação de novo, só para a gente poder confirmar que nós temos esse broker rodando, tá? Então, broker rodando aqui, beleza. Vamos conectar agora, tranquilo. E o que a gente vai fazer agora nesse momento, né? Nesse momento, a gente vai observar como que funciona a configuração do lado desse broker aqui local, tá? O que a gente vai vir aqui, ó? Deixa eu dar uma olhada aqui. Esse aqui é o broker local. Deixa eu abrir, que aí fica fácil para todo mundo, quem quiser copiar. A gente tem aqui, ó, o endereço padrão, deixa eu demonstrar aqui. Então aqui a gente vem, ó, configurar ele como bridge. Ó. Qual endereço será escrito? Aqui a gente precisa dar um nome dessa conexão. Então você vai alterar aqui, ó, que você poderia pôr o nome que você quiser. Connection é o nome dessa conexão. Aqui a gente vai falar o IP do broker 2, que é o IP onde a gente quer escrever, né, quer conectar. Então esse cara aqui ele vai funcionar como um bridge. Então toda hora que chegar um dado nele, ele vai mandar para um outro broker, tá? Então ele vai mandar para esse outro broker externo. Então olha lá, aqui a gente tem o endereço desse broker externo, que é exatamente, se a gente observar, o endereço desse broker aqui, que é esse broker com o meu MQTT-X aqui, ó, está conectado, né? Ele está conectado aqui nesse broker. Então vamos lá e a gente já sabe, ó. Quais os tópicos, né? Os tópicos, né? Retornem quem não sabe lá nesse vídeo que a gente mencionou para entender. O tópico é o tag, tá? Basicamente, para quem trabalha com automação, funciona da mesma forma. O tópico aqui é o nome dessa variável, teste01. Então, toda hora que eu escrever na variável teste01, ele vai replicar esse dado para dentro do outro broker. Aqui são algumas outras configurações de bridge, algumas outras configurações necessárias. Então, você coloque tudo aqui. O único detalhe aqui que eu acho interessante você mudar é aqui, ó, o tipo de cliente. Tá vendo ali, ó? Broker 01, tá? Aqui a gente colocou cliente 02, né? O mais correto seria eu também fazer isso daí. Vou até fazer desse jeito aqui, ó. A gente vai colocar broker, chamar ele de broker 02. Como um é broker 01, aqui a gente vai falar que é o broker 02, tá? E o que a gente vai fazer? Aqui dentro do Node-RED, ó, tem uma aplicação que eu demonstro aqui essa conexão, tá? Então eu estou conectado nesse broker local. Aqui eu tenho o injetar. O que eu fiz aqui dentro do injetar? Para ficar até mais real, né? Eu criei aqui um JSON, um arquivo, que aí são essas variáveis, como se estivesse simulando essa variável. Então, no caso aqui, se eu coleto a informação de um CLP, é simplesmente organizar aqui e mandar para dentro do teste01. Essa variável aqui, ó, teste01, ela tem esse nome por quê? Porque a gente fala aqui dentro, ó, que a variável que a gente quer escrever é teste01. Se você publicar no teste02, ele não vai fazer essa publicação no outro broker, tá? Então, eu vou até começar aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, vamos colocar aqui teste02, vou implementar, vou dar eu vou antes de tudo, deixa eu conectar aqui no outro broker, tá? Eu vou fazer isso aqui, uma subscrição aqui, para quê? Tudo que escrever nesse broker eu vou querer que ele demonstre, esse aqui é o broker 2,
Eu vou vir aqui, ó, eu vou adicionar uma nova conexão, a nova conexão. Aqui eu vou colocar 192.168.0.148, que é esse broker local aqui que a gente está tratando, né? Esse daqui não é aquele broker remoto ali, o 201, é somente o local. E aqui vamos criar um cliente, eu vou colocar broker 01, né? Vamos lá, connect, beleza. Aqui eu estou conectado localmente, eu vou vir aqui também, vou fazer um subscribe em qualquer dado aqui que tiver, beleza? E agora eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui dentro do meu MQTT, vou injetar aqui um valor. Injetado o valor, ó, se a gente observar, chegou aqui, teste 02. Porém, por mais que a gente fez toda essa configuração, lembrando que cada vez que você alterar esse arquivo aqui, mosquito.conf, você precisa partir o mosquito de novo, né? Para ele carregar todas essas configurações. Então, o que acontece? Ele publicou aqui, mas por mais que tenha toda essa configuração para ele funcionar como bridge, ele não pegou esses dados e republicou no outro broker. E por que que isso aconteceu, né? Isso aconteceu porque a gente está publicando no teste 02. Agora eu vou alterar o tópico ali dentro, aqui dentro do Node-RED, eu vou escrever no tópico teste 01, tá? Pra gente ver, ó. Uma vez que eu publico lá no teste 01, a gente vem pra cá, e aí eu tenho aqui, ó, teste 01. E se você observar, tá vendo aqui que ele já ficou? Esse daqui é o outro broker, ó. Ele republicou lá no outro broker também. Então toda vez aqui que eu vier e publicar alguma coisa dentro do broker local, ó, que é esse broker aqui, ó, foram várias mensagens aqui que eu mandei, ele automaticamente ele está fazendo um bridge, mandando para esse outro broker aqui, tá? Então imagine que você consiga também ter esse broker centralizado dentro de uma planta, dentro de um processo, dentro de uma máquina, e você pode escolher nem todos os dados. Às vezes você trafega dados locais aqui que você quer trafegar para mostrar dentro de um dashboard local, e você pode selecionar alguns dados que você quer, que você queira que saia dessa máquina, que você faça um armazenamento em um banco de dados ou algo do tipo, né? E você consegue fazer isso assim tranquilo. No entanto que se a gente vier aqui, ó, vamos fazer ao contrário agora, vamos fazer um subscribe, só para a gente poder finalizar. Só que o único detalhe aqui que a gente vai fazer, ó, a gente vai assinar o tópico, não dentro desse broker 148 ali que a gente colocou. A gente vai vir aqui, ó, 192.168.0.201. Estou criando um outro broker, né? Se você observar, a gente está criando qual o tópico, ó, teste 01, tá? Teste 01 feito. Opa, ele é letra minúscula ali. Vamos pegar aqui, teste 01, tá? Vamos colocar o que é o S0 também, só para a gente poder testar. Vim aqui no meu debug. E aí o que vai acontecer? Ó, se eu injeto aqui, olha o que aconteceu. Ele injetou aqui nesse cara, ele bateu aqui nesse broker local, através desse valor aqui, ele mandou para o broker no meu outro PC aqui, tá? E esse cara tá fazendo um subscribe, se você ver, eu tenho dois brokers aqui, ó. Eu estou fazendo um subscribe, eu estou coletando as informações do outro broker. No entanto que agora, se eu fizer isso aqui, ó, vamos fazer isso aqui só para a gente finalizar, desconectado, aqui está conectado e aqui está desconectado. Então eles são dois brokers completamente diferentes. E aí você vê que faz todo um loop, daqui ele injeta, manda para o broker, desse broker ele escreve lá no outro computador, esse cara aqui eu faço um subscribe lá no outro computador e ele volta para cá os dados, ó, estruturados. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, se você quer aprender um pouco mais aí sobre automação industrial e sobre indústria 4.0, já se inscreva no canal, curta esse vídeo, né, e compartilhe com seu amigo que também quer aprender um pouco mais aí sobre o assunto. Bom, pessoal, fico aguardando vocês aí para um próximo vídeo.